Olá pessoal, então estamos aqui falando agora sobre o assunto semântica. Este é o nosso capítulo, esta é a nossa parte aqui dedicada à semântica, que, como eu já disse a você, né, é um assunto importantíssimo. O estudo do sentido, o estudo do significado é algo muito importante. A partir então desta videoaula começamos a tratar deste assunto. Vejam lá, começo logo de cara mostrando a você um tipo de problema semântico, né? Então, professor, quando temos um problema semântico, quando temos um problema de significado, por exemplo, o famoso duplo sentido, não é? Você já ouviu falar, você com certeza já presenciou muitas situações de duplo sentido. E o que é o duplo sentido, minha gente? Duplo sentido é aquilo que chamamos de ambiguidade. Então acompanhe aqui comigo a definição. A ambiguidade, ou o famoso duplo sentido, é um fenômeno semântico. Fenômeno semântico quer dizer o quê? Fenômeno de significado. Eu estou pensando num problema relacionado ao significado das palavras, que leva à confusão sobre qual ideia, em verdade, pretendia ser expressa pelo autor do texto. Se eu tenho duplo sentido, não importa que, e isso é importante frisar, professor, mas um sentido é plausível, o outro é meio ilógico, o outro é meio maluco, não importa. Se a oração foi mal construída e se ela dá margem a essa leitura, ainda que uma leitura pouco provável, ainda que uma leitura pouco lógica, eu estou diante do fenômeno do duplo sentido. Agora, nem sempre o duplo sentido é um problema de verdade. A publicidade faz uso, por exemplo, da ambiguidade tanto para o bem quanto para o mal. O que eu estou dizendo aqui de bem e mal? Estou dizendo que a ambiguidade pode ser um trocadilho e ser algo proposital, ou seja, algo que faz parte da construção daquela linguagem, ok? Eu me lembro, por exemplo, de uma propaganda que uma certa vez eu vi que dizia o seguinte, ó, todo mundo pro xadrez. Quando você olha para essa frase, pensa nisso, ó, todo mundo pro xadrez. Você pensa o quê? Um policial, né, prendendo ali algumas pessoas, todo mundo pro xadrez, todo mundo pra cadeia. E, na verdade, dizendo assim, a frase tem duplo sentido, porque, na verdade, no anúncio publicitário em questão, era um comando, era o anúncio de uma loja de roupa, né, e esse todo mundo pro xadrez era todo mundo usando camisas xadrez, não é? Então, olha o duplo sentido. Nesse caso, não é defeito. Nesse caso, é qualidade. Por quê? Porque quem criou esse anúncio, quem elaborou essa mensagem, estava contando com isso, estava contando com esse trocadilho, né? Então, esses trocadilhos feitos a partir do lance da ambiguidade, não é? São propositais e têm um intuito comunicativo. Então, nem sempre a ambiguidade é defeito. Quando a ambiguidade é defeito? Nos casos que eu vou mostrar para você agora. Vejam lá, temos aqui uma primeira frase, e nessa primeira frase temos o seguinte, peguei o ônibus correndo. Você identifica o fenômeno da ambiguidade? A pergunta que se coloca aqui é a seguinte, quem estava correndo? Eu corri para pegar o ônibus ou eu peguei o ônibus quando o ônibus estava correndo? Veja, aqui há um problema de duplo sentido, de ambiguidade. Quem é que estava correndo? Eu ou o ônibus, certo? No segundo caso, vejam só, isso aqui era uma manchete de jornal. Vejam o que eles escreveram. Aberta a exposição de animais em Uberaba. Ministro da Agricultura presente. Percebe algum problema? Às vezes as pessoas brincam e dizem assim, poxa, mas tem que ser malicioso para você identificar. Em alguns casos, sim, tem que ser. Você tem que pensar, poxa, né? Olha aqui que sacanagem que fizeram. E, na verdade, a ambiguidade, às vezes, é fruto de um descuido. A simples posição de uma informação no texto já pode abrir margem para a ambiguidade, que foi o que aconteceu nesse segundo caso. Veja lá, aberta a exposição de animais em Uberaba. Ministro da Agricultura presente. Quer dizer, presente como um visitante ou presente como mais um dos itens expostos? Professor, mas aí você está de sacanagem. De repente vai saber com que intenção isso foi feito. Claro que, como foi publicado num jornal, é complicado pensar que a pessoa estivesse brincando dessa forma com uma figura pública. Mas tudo é possível. E há, sem dúvida nenhuma,
o efeito da ambiguidade aqui. Já na última frase, vejam só, a polícia invadiu a reunião dos sindicalistas com os cachorros. Opa, pera lá. A polícia invadiu a reunião dos sindicalistas com os cachorros. Numa primeira leitura, e claro que, guiados pelo nosso raciocínio lógico, a gente vai pensar o quê? Que a polícia invadiu com os cachorros a reunião dos sindicalistas. Não é isso que você pensou? A polícia, com os cachorros, quer dizer, usando os cachorros, invadiu a reunião dos sindicalistas. Mas o deslocamento dessa informação gera estranheza, gera ambiguidade. Porque eu poderia, a partir da maneira como a oração foi escrita, ler da seguinte forma: a polícia invadiu a reunião dos sindicalistas com os cachorros, quer dizer, os sindicalistas se reunindo com os cachorros, não é? Ah, professor, mas essa aí é muito impossível. Uai, é impossível, mas do jeito que está escrito, eu posso ler dessa forma se eu quiser, não é? Por quê? Porque a oração não foi feliz ao posicionar os termos, como no segundo caso. Então, a ambiguidade é fruto de vários fatores, de vários problemas que podem se somar. Portanto, cuidado, se for um efeito pretendido para o seu texto, ok, use a ambiguidade de forma inteligente, de forma a gerar um trocadilho, uma ironia. Agora, se não for com esse intuito, a ambiguidade vira um problema, né? Ela vira um descuido com a linguagem que pode dar margem a mais de uma leitura possível, ok? Seguindo aqui, vejam lá então. O que é semântica? Acabei de te dar um exemplo de problema semântico. Vamos definir a semântica? Acompanhe comigo a definição. A semântica é a parte dos estudos gramaticais que se ocupa em entender como se dá a construção do significado dentro dos atos de comunicação engendrados pelos falantes ao se utilizarem da língua. Opa, outro problema semântico. Que engendrados, hein? Quando eu não conheço o sentido de uma palavra, eu fico com um problema semântico, eu não sei o que ela significa. Engendrados, então eu coloquei aqui de propósito, engendrados significa feito, praticado, colocado em ação pelo falante, tudo bem? Então toda vez que você tem um problema com o sentido de uma palavra, você está às voltas com um problema semântico. Dá para entender por que isso é tão importante para as provas de língua portuguesa? Por que a semântica é tão importante nas questões de interpretação de texto e nas questões de gramática, elas próprias? Claro, por que não? Porque eu tenho que entender a língua como instrumento de comunicação, ok? Se a língua não conseguir cumprir com o seu papel comunicativo, para que eu escrevi então? Perdeu todo o sentido, eu não estou mais atribuindo à língua a sua função, que é a função de comunicar. Tudo bem? Bom, aí vamos falar um pouco a respeito da linguagem. Não é? Então vejam lá, linguagem. A linguagem é um resultado da capacidade comunicativa dos seres. Tudo aquilo que nos utilizamos para a nossa comunicação é um tipo de linguagem, por isso que o Enem fala, né, a área de linguagens e códigos. Por que linguagens? Tudo aquilo que utilizamos para a nossa comunicação, ok? É um instrumento que o emissor, aquele que fala, utiliza para transmitir mensagens. Existem diferentes tipos de linguagem que, de maneira geral, podem ser agrupados em dois grandes grupos, que são esses que você vê aqui, ó, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que é linguagem verbal, professor? Qualquer conjunto comunicativo baseado em palavras. Então, a língua é um recurso, né? É uma linguagem verbal. Por quê? Porque ela acontece, ela se processa por meio de palavras. Se é por meio da palavra, é recurso verbal, é linguagem verbal. E o que é o segundo grande grupo? É o grupo da linguagem não verbal. E o que significa esse não verbal? Significa que são todos os outros recursos, e aí há uma infinidade de recursos que podemos pensar, elencar aqui como exemplo, não é? Que não utilizam a palavra para a comunicação. Então é tudo aquilo que comunica e não é palavra. Por exemplo, gestos,
Se eu fizer assim para você, ó, eu estou comunicando, mas eu não estou dizendo nada. Isso é não verbal. Uma imagem, um desenho, uma ilustração, a linguagem da mímica, não é? A dança, a música, não a letra da música, a música, a melodia. Tudo isso é exemplo de linguagem não verbal. Tudo isso comunica sem usar palavras. Então, linguagem, não é? Todo aquele recurso comunicativo que permite às pessoas a expressão, não é? Daquilo que pensam, daquilo que sentem. Se usa a palavra, a linguagem é verbal. Se não usa a palavra, a linguagem é não verbal. E por que eu estou chamando sua atenção para isso? Porque semanticamente, quando recebemos ou quando produzimos informação, não é? Nós podemos nos utilizar tanto de recursos verbais quanto de recursos não verbais. Agora, neste momento, eu estou utilizando predominantemente o quê? A linguagem verbal. Eu estou me comunicando com você, principalmente através de palavras, mas eu tenho desenhos aqui no meu slide, eu tenho ilustrações, não é? Eu estou aqui gesticulando o tempo todo, ou seja, eu uso, neste momento, para me comunicar com você, tanto o suporte verbal quanto o suporte não verbal. Eu conjugo essas duas linguagens para poder me comunicar com você. Agora pare e pense em tudo que existe ao seu redor, não é? A todo momento estamos às voltas com a junção dessas duas linguagens, não é? A linguagem das palavras e a linguagem de tudo aquilo que comunica e que não é palavra. Tudo bem? Chegamos a um conceito, minha gente, que é um conceito extremamente importante para a semântica, que é o conceito de signo linguístico. Quando a semântica vai lá e chama de signo, ela chama de signo baseado nisso, ó. Signo, do latim sinal, é um substitutivo de uma realidade. Uma realidade, para ser comunicada, pode ser substituída por um desenho, uma pintura, por sons ou por letras. A realidade substituída pelo signo recebe o nome de referente. Então, olha que importante isso. O que é o signo linguístico? É a palavra, tá? Isso é o nome, apenas o nome que a semântica atribui à palavra. A semântica olha para a palavra e enxerga um signo. O signo é a reunião de um significante a um significado. Exatamente o que eu te mostro nesse slide. Então vejam lá, o signo substitutivo de um referente, o que é o referente? É a coisa, ela própria, é aquilo a que o significante nos remete. O signo substitutivo de um referente tem duas faces que não se separam, que são, como eu já disse a você, o significado e o significante. Vamos entender esses dois conceitos? Vejam só, olha para a figura. Você está vendo aqui uma ilustração que é a ilustração de uma casa, certo? Pois bem, olhe para a casa e não pense no desenho, porque o desenho já é um signo. Não é? Isso aqui que você está vendo não é de fato uma casa, é um desenho de uma casa. Não é? Eu estou representando pelo desenho a casa, então ele já é um substituto, ele não é a realidade. Então o que eu proponho a você? Aqui onde você enxerga a casa, você vai imaginar o objeto, a coisa, casa, lá no mundo real, né? Lá na vida, no mundo lá fora. Para se referir a essa realidade, a língua portuguesa criou a seguinte sequência de letras. C-A-S-A, ok? Essa sequência de letras é lida dessa forma. Casa. O que você vê aqui entre barras não é a escrita. Isso aqui é o som, ok? É a maneira como eu pronuncio isso aqui, não é? É o som que essas letras em conjunto têm, não é? Então, casa, eu leio como? Esse C é lido como Q, isso não é a letra K, é o fonema Q. O A tem o som de A mesmo. O S entre duas vogais tem o som de Z, por isso representado pelo fonema Z, e o A tem som de A mesmo, formando casa. Então a língua portuguesa usa, para se referir a isso aqui, o seguinte conjunto de letras, representado pelo seguinte conjunto de sons, ok? Então, aquilo que a língua criou passa a ser o meu significante. É aquilo que eu uso para significar. O conceito, ele próprio, é o significado.
quando eu reúno significante e significado, eu criei um signo, eu criei uma palavra na língua. Se eu crio uma sequência de sons, se eu crio uma sequência de letras, mas a essa sequência eu não associo um sentido, então eu não tenho um signo. Imagina, por exemplo, eu crio aqui agora a palavra esvenga. O que é esvenga, professor? Nem eu sei, criei agora. Não é? Então essa sequência de sons, mesmo que eu escreva, ela não tem um sentido, ela não é um signo, ela não é uma palavra da língua, porque a ela não foi associado um significado. O signo é composto pela reunião de um significante a um significado. Tudo bem? Explicamos isso na segunda parte da aula sobre semântica. Até lá!